Olá, está no ar mais um Da Sua Conta, programa que aborda o universo da economia para quem não é especialista, como você. Hoje nós vamos falar da redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para os Automóveis, anunciada esta semana pelo governo federal. Você vai saber também quais as consequências da redução do IOF, Imposto sobre Operação Financeira, na economia. E no segundo bloco, vamos explicar o significado do termo desindustrialização e o que ele tem a ver com o Brasil. O Da Sua Conta está começando agora. O governo anunciou no início desta semana a redução do imposto sobre produto industrializado para os carros. Até o dia 31 de agosto, o IPI para o veículo de 1.000 cilindradas produzidos no Brasil ou importado do Mercosul e México vai cair de 7% para 0%. Já os importados de outras regiões vão ter uma redução de 37% para 30%. Quem fala com a gente sobre as consequências desta medida é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, por que o governo decidiu tomar essa medida? Isso vai estimular ainda mais o consumo, não é? Com certeza, Maria. Na verdade, a crise mundial, principalmente o que está ocorrendo na Europa, tem preocupado muito as autoridades econômicas do Brasil e que essa crise ela possa se estender e afetar a economia brasileira. Então, já se antecipando a esses possíveis problemas, então, novamente, o governo abre, né, seu saco de bondades para poder estimular a economia, já que no primeiro semestre desse ano, a economia já demonstrava um certo desaquecimento. Então, reduzir o IPI para os produtos industrializados, sobretudo no setor automobilístico, faz parte dessa medida de tentar reativar o crescimento econômico através do processo de criação de empregos e, novamente, estimular o comércio a partir do núcleo básico da indústria brasileira, que é o setor automobilístico, que é um setor que tem um peso muito grande e que emprega muita gente. Agora, existiu uma pressão muito forte também por conta das montadoras para que houvesse essa redução? Não só das montadoras, como também de outros setores, Maria, porque eles estão com um estoque muito alto. Então, não só as automobilísticas, como, por exemplo, também o pessoal da linha branca e outros segmentos, né, da indústria brasileira estão com um estoque muito alto. Já havia ameaça, por exemplo, de algumas negociações em torno de redução da jornada de trabalho, então, por exemplo, eliminar o sábado, né, alguns acordos em torno de banco de horas. Então, significava que havia uma tendência de desaquecimento desse setor com graves consequências para a geração de emprego e, principalmente, o desaquecimento também do crescimento econômico brasileiro. E isso é o que o governo não quer nesse momento, né? Ele quer que a economia continue crescendo e que os resultados favoráveis dos últimos 5 anos continuem, né, de certa forma, sustentáveis. Agora, não dá para deixar de lado essa preocupação de muitos analistas com a questão do endividamento, né? Que com esse estímulo ao consumo as pessoas vão comprar e normalmente recorrem ao financiamento para comprar o carro zero, né? Na verdade, uma preocupação é o seguinte, é que o nível de endividamento do Brasil chegou a um ponto tal que, de certa forma, essas medidas não poderão resultar em mais crescimento econômico porque o consumo já está muito pressionado. E aí, nesse sentido, pode ser que o resultado não seja o esperado, que é de mais crescimento, mas sim de endividamento, e aí você aumenta o índice de inadimplência, e aí as dívidas passam a não serem, digamos assim, fechadas pelo consumidor. Com a redução do IPI, o governo também anunciou a queda do Imposto sobre Operação Financeira, o IOF, no crédito para a pessoa física. Com a medida, o imposto cai de 2,5% para 1,5%. A intenção é reduzir os juros pagos pelos consumidores, facilitando assim o pagamento das prestações na hora da compra. Fábio, o que o governo espera com essa medida? É ampliar ainda mais o crédito? É justamente o que você falou. Fazer com que, já que nós estamos com um nível de endividamento muito alto, não é? E se você estimula o consumo, e esse consumo, de certa forma, vai crescer, né, com base na contração de novas dívidas, então essas dívidas têm que ficar um pouco mais baratas, porque senão acaba que o consumidor vai ter que pagar mais, né, tirando de sua renda, né, para pagar a dívida, ou seja, o custo financeiro do endividamento fica muito alto se o IOF também não se reduzir. Então, na verdade, são uma medida complementar. Isso mesmo, é uma medida complementar ao estímulo ao consumo com base na redução dos impostos. E o aumento do crédito, ou esse crédito tem que ficar também barato, porque senão a medida de redução dos impostos
e o estímulo ao consumo, ela não vai ser efetiva. Agora, Fábio, tanto a redução do IPI quanto do IOF é uma coisa que pode ser sentida já num pequeno prazo, a curto prazo, né? As lojas, as concessionárias já começaram a mudar as suas tabelas. Quanto tempo a gente vai demorar para sentir os efeitos? Veja, Maria, na verdade, os efeitos, como você falou, são imediatos. O problema maior é porque, como é que nós, de certa forma, podemos avaliar até que ponto é a capacidade de consumo do brasileiro, né? Ou seja, nos últimos anos nós temos tomado medidas nesse sentido. E a economia brasileira tem crescido com base justamente na expansão do consumo interno. Então, não dá mais, possivelmente, de continuar crescendo, aumentando o consumo. Chega um momento em que você bate o teto, né? Tanto o endividamento como a capacidade de compra do brasileiro, e a economia vai crescer como? Por isso que a maioria dos analistas fala o seguinte, que é preciso estimular os investimentos. E os investimentos, para estimulá-los, é preciso redução da carga tributária, desoneração da folha e outras medidas para que o investimento do Brasil se torne mais barato. E as empresas, né, possam inovar e empreender. Porque se for só com estímulos econômicos para aumentar o consumo, essa medida, esses instrumentos de expansão do crescimento econômico brasileiro, elas têm seus limites. Mesmo porque também o estímulo ao consumo, a gente também tem o risco da inflação, né? Muita gente fala, não tem inflação, mas basta ir ao supermercado que você vê que o preço de quase tudo aumentou, né? Feijão, cerveja também, que teve uma elevação bem alta. Então, por isso que deve haver investimentos, estimular os investimentos privados, porque se você estimula o consumo e ao mesmo tempo também vai estimulando os investimentos, então a oferta cresce, né, à medida que a demanda está crescendo. Agora, se a demanda cresce muito mais do que a oferta, possivelmente há pressões sobre os preços. Bom, no próximo bloco a gente volta explicando o que é desindustrialização. Não saia daí, é só um instante.